Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Meu Deus, que bênção. Irmãos, o pastor Aloysio está chegando hoje, estava na conferência da videira na Europa, né, na Espanha, mas infelizmente não deu tempo dele estar aqui no culto. A gente vai compartilhar a palavra de Deus com você hoje. Tem uma pergunta aqui para ele, eu vou responder. Glória a Deus. Pastor Aloysio, como fica uma situação? Um pastor fez um voto de raspar a cabeça, e enquanto o filho dele não for liberto, ele ia continuar raspando. Isso já faz quase 3 anos e ainda não recebeu. E aí, se ele não receber, e a situação dos membros ver se o Deus que ele prega não faz na sua vida, como pode esperar e acreditar nas suas pregações? A Bíblia diz que quando jejuares, o faça em segredo. E aí, ele se expôs ao público. E se Deus fizer, hein? Não é? A sua pergunta é se não acontecer. Eu te digo, e se acontecer, né? Olha, irmãos, nós não somos anjos, né? E nem Deus. É importante você entender. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a história só termina quando Deus diz acabou. Você sabe, tem 26 anos que eu sou pastor, que eu sou crente, quase 20 que eu sou pastor. E eu oro pelo meu pai tem 20 anos. Isso diminui a minha fé? Se expõe os irmãos? Se envergonha a igreja? Porque talvez eu não vi ainda toda a minha família ser salva. Minha mãe está aqui hoje, foi salva. Meu irmão, minha irmã, meu outro irmão. Tenho orado pelo meu pai, que já foi no encontro, tem aceitado Jesus. Tem muitos da minha família, família da minha mulher. Isso não diminui a nossa fé. E um filho que está escravizado nas drogas, não importa se é de um irmão ou de um pastor, é mais do que justo que aquele pai, que também, ele é pastor e ele é pai também, como qualquer pessoa, tem o direito de se consagrar, de fazer um voto e clamar até morrer. Não sei. Por que Deus não fez ainda? Não sei. Tem muitas orações que ainda não foram respondidas, mas lembre-se disso, não é? É uma batalha. Ele é um homem de Deus, está ali pregando o Evangelho, e não creio que isso diminui em nada a fé dele, não expõe ele, pelo contrário, eu acho que a igreja deveria admirá-lo, por não ter vergonha e de acreditar em Deus. A cabeça raspada é a declaração de fé que ele tem de que Deus vai cumprir a sua promessa na sua casa e que ele vá até o fim. É isso que importa. Não há nada de errado. Qualquer irmão pode fazer voto diante de Deus, principalmente por aqueles que nós amamos, né? E vamos até o fim com Deus. E nós e a nossa casa serviremos o Senhor, no nome de Jesus. É isso que eu ministro ao nosso coração nessa manhã. Essa manhã de ceia, esse domingo especial. Domingo de milagres. Seja também de revelação da graça de Deus na sua vida. Peça silêncio ao seu filho agora. Amém? Tenha ele com você. Pai, nós oramos nesta manhã. O desejo do nosso coração é que a palavra do Senhor seja viva, seja revelada ao nosso coração, para mais um pouco compreendermos o quanto nós somos amados, o quanto o Senhor tem nos dado provas do seu amor, e que isso possa aquietar o nosso coração, nos trazer paz, alegria, convicção. Nós clamamos ao Senhor, Pai,
no nome de Jesus. Quero ler a palavra de Deus com você em Efésios capítulo 1, verso 3 em diante. Esse texto, eu quero insistir que você me ajude com as crianças hoje, amém? Elas estão conosco de propósito, para aprender a cultuar conosco, e você também ensinar o seu filho a prestar atenção, fazer silêncio, ok? Esse texto que nós vamos ler, eu confesso aos irmãos que é um dos meus prediletos para orar. Eu amo orar esse texto de Efésios. E essa semana eu estava orando esse texto de manhã, e eu fui tão tomado por Deus, assim, fiquei realmente emocionado, porque eu senti o amor de Deus confessando esse texto, orando ele, eu oro sempre. E depois o pastor Aloysio me pediu para compartilhar a palavra, que não ia dar tempo dele chegar, e eu resolvi compartilhar esse texto com os irmãos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Uau! Que trecho da palavra de Deus poderoso, hein, irmãos? É tanta riqueza que precisamos digerir, meditar, confessar e orar e insistir para que a graça de Deus nos abra os olhos. É impressionante como essa porção da palavra de Deus contém provas tão contundentes do amor de Deus por nós. E hoje eu quero compartilhar essas boas novas daquele que nos amou e aquele que tanto nos ama, o nosso Senhor Jesus, que por nós se entregou. Não tenha, eu volto a insistir com você, nós precisamos crescer na revelação do amor de Deus. Essa é a verdade mais poderosa do Evangelho. E não tenha isso como simples. Não tenha como algo que você já sabe. Talvez você tenha entendimento de uma porção. Mas essa revelação nós precisamos receber de Deus. Porque homem ou palavras humanas não são suficientes para trazer no nosso espírito, no nosso coração, essa verdade tão profunda, tão poderosa e que pode transformar a sua vida completamente. Esse texto começa dizendo que ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espirituais em Cristo. Ou seja, não ficou nada de fora. A Bíblia diz que Deus tem nos abençoado com toda.
sem exceção, todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo. Ou seja, é importante você entender que Ele tem nos abençoado. Ele não vai nos abençoar. É algo que Ele já fez e que continua fazendo. Quem está me entendendo, diga amém. A Bíblia não diz que é uma promessa. A Bíblia diz que o Senhor já tem nos abençoado. E nós precisamos de ter fé nesse momento. E se Deus já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, porque eu sei que quando a gente fala de bênção, muitas vezes a maioria das pessoas pensam apenas em coisas materiais. O que é verdade também. Porque se Deus nos preparou uma casa celestial, você pensa que Ele vai te negar uma casa na terra? Se Ele já tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais, o que Ele vai te negar aqui? A Bíblia diz que aquele que não negou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Não há nada que Deus não queira te abençoar. É claro que às vezes a gente não recebe certas coisas porque não é a hora, né? Você sabe, na minha casa, tudo que está lá é dos meus filhos também. Eles são parte da família. Mas o meu filho de 7 anos, os carros da casa são dele também. Outro dia ele ficou pensando nisso, eu falei para ele, nós trocamos de carro e aí ele ficou feliz. E aí ele ficou assim, entrou no carro, eu falei, você sabia que esse carro é seu? Sério? Ele falou para mim. Criança é precioso, né? A Bíblia fala que nós deveríamos ser como criança. Deus chega para nós e fala, é seu. Eu tenho te abençoado com toda sorte de bênção. Ele falou, é seu, tudo que é do papai é seu, falei para ele. E ele ficou assim, extasiado comigo, chocado. Eu falei, mas você não pode dirigir ainda. Mas é seu. Então, às vezes, Deus não nos dá algumas coisas, porque criança não pode brincar com faca, por exemplo. A faca é dele também, mas ele não pode brincar ainda. O carro é dele, mas ele não pode brincar. Então, às vezes, não chega na nossa mão ainda. Porque, às vezes, nós pedimos coisas fora da hora, né? Que nos vai fazer mal. E aí, Deus espera um pouco. Mas nós não deveríamos ter ansiedade por coisa alguma, porque a Bíblia começa dizendo, de cara, que o nosso Pai de amor já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Ou seja, nada exclui. De uma maneira impressionante. Todas as bênçãos, elas são provas do seu grande amor por nós. Que é essa grande chave para uma vida cristã vitoriosa, o fato que Ele nos ama. Mas a partir do verso 3, do verso 4 até o 14, Paulo apresenta uma lista de todas essas bênçãos espirituais que Deus tem nos abençoado. São 8, mas eu vou falar só de 3 hoje. Não daria tempo de eu compartilhar todas elas. Você pode meditar depois. Ou em outra ocasião, eu posso também compartilhar com você. E elas são poderosas. A primeira bênção que eu quero falar, eu tinha pedido para deixar um vídeo pronto, tá ok, né? Já nós vamos passar. A primeira bênção, e que nos mostra o quanto nós somos amados, é que a Bíblia fala no verso 4, que assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. A Bíblia fala que nós fomos escolhidos por Deus. Escolhidos por Deus. É tão precioso ser escolhido, né? É tão precioso quando você, entre tantos, é escolhido. Entre tantas, é escolhido. Eu lembro quando eu era adolescente, tinha uma menina na escola que ela era muito bonita e rica. E muita gente tinha interesse nela. Eu era pobre, estudava lá. Não, mas eu olhava de longe, né? Que
Eu estudava lá porque meu pai ralava para eu estudar naquela escola, mas eu mesmo não era daquele nível. Louva a Deus pelo meu pai. Mas aí um dia fiquei sabendo que a menina tinha interesse em mim. Olha ele. Eu fiquei tão chocado de ter sido escolhido. Mas era apenas algo de adolescente, né? Não virou nada. Deus tinha coisa muito melhor para mim. Aleluia. Que também fiquei chocado quando eu descobri que ela tinha interesse em mim. Um dia eu conto para vocês a história de como esse milagre aconteceu. Mas isso é muito precioso, saber que tem alguém que te escolheu, saber que tem alguém que está pensando em você, saber que alguém muito especial, porque às vezes quando tem gente que te escolhe, que você fala, não queria não, né? Essa escolha eu não queria não. Mas há pessoas que nos surpreendem, não é? Que é muito importante ou que é muito especial e de repente tem um interesse em você. Às vezes tem pessoas tão importantes que só de falar o nosso nome a gente já fica surpreso. Uau, você sabe meu nome? Sei o seu nome. E isso demonstra uma atenção especial. Mas a Bíblia diz que ninguém, nada menos do que Deus te escolheu. A Bíblia diz que Deus nos escolheu. E isso é algo muito poderoso. Muitos homens têm ensinado essa verdade, mas essa verdade não é uma verdade que um homem inventou. Foi Deus quem disse isso. Essa palavra é chamada de eleição. Efésios 1:4 fala disso. O fato de que nós fomos escolhidos. A escolha de Deus é a primeira bênção. A escolha de Deus é algo muito poderosa. É a sua eleição colocando a nossa vida ali. Ou seja, dentro inúmeras pessoas, inclusive muito melhor do que nós. E apesar dos nossos defeitos, Deus nos escolheu. Tinha tanta gente para escolher, mas a Bíblia fala que Deus escolheu a mim e a você. Isso é maravilhoso pensar que apesar de mim, apesar dos meus defeitos, apesar da minha incapacidade, mesmo antes de eu existir, Deus me escolheu. Eu pedi para separar um videozinho, que eu estava lendo ontem, eu até esqueci de trazer o texto, estava pesquisando sobre isso, eu gosto disso, não é? Mas é realmente uma coisa incrível, como que aproximadamente 300 milhões, você sabe, irmão, você faz ideia, o pessoal faz vestibular aí para medicina, né, uma dificuldade para passar, quantos que é 100 por vaga, mais ou menos? Sei lá, quantos, alguém sabe me dizer? Os vestibulantes aí? 100, tá bom, é difícil, mas vamos imaginar que você estivesse num concurso com a América Latina inteira, aproximadamente, 300 milhões de pessoas, e só um vai passar. Só um vai ser escolhido. Qual que seria o seu sentimento? Isso não é loteria não, gente. É uma coisa assim, impossível de acontecer. Mas a sua vida é uma escolha a partir desse momento. Antes desse momento. Essa é que é a verdade. Quando um espermatozoide vai fecundar um óvulo, são 300 milhões que estão nessa corrida maluca, né? E é quase impossível que eu venha à existência. Mas tem pessoas que gostam de falar sobre isso e dizer que você é o vencedor. Ah, mas será que olhando para nós, poderíamos dizer isso? Eu gosto de dizer que, eu prefiro pensar que, na verdade, nós estamos vivos aqui hoje, no meio desses 300 milhões, porque Deus nos escolheu. Naquela corrida, daqueles milhões de espermatozoides que gerou você ali, eu gosto de dizer que no meio daqueles 300 milhões, Deus colocou o dedo sobre um. Pôs o dedo. E talvez até parou ele por um momento. E talvez ele ficou pensando, eu vou perder a corrida. E Deus falou, não vai, porque eu te escolhi. Antes da fundação do mundo.
E ficou ali segurando ele. Mas de repente, eu acho que Deus fez assim, vai, puf. E é por isso que você está aqui hoje. Irmãos, é um fato, Deus te escolheu. Eu gostaria que você percebesse um pouco hoje sobre isso. A nossa vida é de fato um milagre. Se nós estamos aqui hoje, essa é uma prova de que uma eleição estava sobre a sua vida para começar a conversa. Deus te escolheu, é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que Deus nos escolheu nele. Isso é mais do que nascer. Esse foi só um primeiro momento. Nós somos escolhidos em Cristo, ou seja, na esfera na qual nós fomos selecionados por Deus. Porque fora dele, fora de Cristo, não é de fato apenas uma escolha. Todo cristão precisa saber que as bênçãos espirituais não vieram a nós porque nós somos bons. Não foi por acaso, não foi por nenhum mérito, foi por uma escolha de Deus. Deus escolheu. Deus quis nos escolher. E a Bíblia diz que Ele fez isso antes da fundação do mundo. Ou seja, não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Deus quem nos escolheu. E Ele fez isso antes de qualquer coisa. Nós não podemos nem mesmo dizer que nós nos convertemos. Falar que eu me converti é errado. Nós fomos convertidos por Deus. Porque foi Deus que nos achou. A Bíblia diz que nós ainda éramos inimigos de Deus. E Deus já nos tinha amado. A Bíblia diz que não há quem busque a Deus. Pastor, mas eu tive vontade de ir para a igreja. Foi porque Ele te atraiu. Quando você tem vontade de orar, é porque Ele despertou você. O Senhor atraiu você. O Senhor te chamou. Porque um dia Ele escolheu a sua vida. E a Bíblia nos mostra isso. E na verdade foi Ele que nos converteu. Porque nós estávamos mortos, a Bíblia diz, nos nossos delitos e pecados. Essa verdade é um mistério profundo, né, e assombroso. E que existem duas explicações para a escolha de Deus. Que são debatidas há muito tempo. Algumas pessoas acreditam que Deus nos escolheu porque Ele já sabia que a gente ia aceitar Ele. Não é? Como Ele já sabia, segundo a sua presciência, que você iria aceitar Jesus, então Ele te escolheu baseado nisso. É um pensamento. Mas se isso é verdade, então tem mérito do homem. Então alguém vai poder chegar no céu e dizer, não, eu vim porque eu era bom. Eu escolhi a Deus. O outro não veio porque não escolheu. Mas será que alguém de fato pode escolher a Deus? Sendo que a Bíblia diz que não há quem busque a Deus. Se a Bíblia diz que todos pecaram, se extraviaram, estão mortos dos seus delitos e pecados. A Bíblia diz, não fostes vós que me escolheste, antes eu vos escolhi. Esse é o segundo pensamento. Pensamento de que foi Deus que escolheu, segundo a sua vontade, segundo o seu prazer. Mas pastor, como que é isso? Eu não sei explicar. A Bíblia não entra em detalhes. O fato é que se é de um jeito ou de outro, eu não estou aqui hoje para falar disso. Eu estou aqui hoje para dizer, não se envolva em debates teológicos que não estão absolutamente claros na palavra de Deus. Mas apenas tenha temor e reverência ao se achegar à palavra de um coração simples e lê o que ela apenas diz. Ele nos escolheu. Pastor, quer dizer que Ele escolheu outros para ir para o inferno? Não. A Bíblia diz que o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Não é a vontade de Deus que o homem vá para lá. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas então por que Ele não escolheu outros? Não sei. Qual foi a base? Não sei. Eu sei de uma coisa, eu fui escolhido. E isso não tem nada a ver comigo. Isso tem a ver com Ele. Porque outros não foram, nós vamos saber talvez um dia. Por ora,
nós apenas precisamos de entender. Você sabe, é como eu disse, né? Tem pessoas que elas estão mais preocupadas com o outro, que a gente nem sabe quem é, e que nem é o motivo, que a gente não sabe, que não foi escolhido, com se alegrar com o fato de você ter sido escolhido. É como eu disse, é como o rapaz que foi escolhido pela moça mais bonita da escola, está chateado porque ela escolheu ele e não escolheu os outros. Não tem crente assim? Porque essa verdade é uma verdade que incomoda muita gente. Porque nada é mais incisivo, não é? Que expõe mais o homem caído do que o fato de que Deus nos escolheu. Ou seja, o homem não é capaz de fazer essa escolha. E muitas pessoas se revoltam, porque ela diz, como que é isso? Deus não respeita a minha vontade. Ele que me escolheu. Veja, como isso é caído, né? Como isso mostra que o homem sem Deus é pura rebelião. Ao invés de perceber o quanto isso é amor. O quanto nós não tínhamos condições nenhuma para estarmos no centro da vontade de Deus, para ser escolhido. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, diz, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, para a santificação do Espírito e fé na verdade. Nada começou de fato em nós. Nossa busca, nosso interesse, nossa adoração foi Deus. Eu me lembro quando eu me converti, eu era ímpio de marca maior. Jovem, mundano. E eu estava numa cidade com os meus amigos, embriagado, literalmente. Eu voltei dessa cidade no carro, bêbado. E de uma coisa interessante, do nada, né? Eu comecei a sentir saudade da Marília. Porque eu tinha sido namorado dela. Mas já fazia muitos anos. E eu comecei a lembrar dela, e querer ir atrás. E meus amigos no carro, eu lembro até hoje, não, Deus que me livre, cara chato, vai atrás dessa mulher. Eu não sabia, ela tinha se convertido. Ela tinha sido convertida pelo Espírito Santo. E ela estava orando pelos seus amigos, pessoas que ela conhecia, para que Deus salvasse. Quem que colocou isso em mim? Foi Deus. E eu cheguei no outro dia, já são, em sã consciência, liguei para ela para sair com ela. E falei, veja, Deus estava me atraindo usando uma isca, claro, uma bela isca. Mas era Deus. E, enfim, né, estou aqui. Ela me chamou para ir para uma reunião, me contou o testemunho. Pela primeira vez na minha vida, um crente nascido de novo pregou para mim, aos 21 anos de idade. Nunca ninguém tinha pregado para mim. Que coisa incrível, né? Você vê? E eu era o último que alguém pudesse dizer que estava maduro, que eu estava mais, aos olhos naturais, estava mais verde do que sei lá o quê. Mas estava pronto, né? Deus estava para me salvar. E naquela noite que nós fomos numa célula, que eu nunca tinha entrado num prédio de igreja, foi numa casa que eu me converti. Quando eu entrei ali, e eles começaram a orar, em 5 minutos eu comecei a chorar, sem saber o que estava me acontecendo, não conseguia parar de chorar, chorei por 2 horas, sentindo a presença de Deus. A pastora Luiz estava lá visitando essa célula, porque ela era uma célula com problemas. Você vê que Deus usa até célula ruim, para salvar gente ruim igual eu. E ele foi lá, porque na época ele era supervisor de célula, né? Ele visitava na outra igreja que a gente veio. E eu me converti, não sei o que ele pregou, não sei não sei de nada. Eu sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Quem fez isso comigo? Deus! Deus me atraiu. Eu fui embora para casa, minha mãe está aqui, ela lembra, com o olho inchado. Eu que era um camarada, ficava às vezes 2, 3 dias fora de casa, cheguei lá chorando.
Minha mãe falou, o que foi, meu filho? Eu falei, mãe, não sei, virei crente. Acho que ela nem acreditou direito, ela só falou, ai, que bom, né, meu filho? Como diz o outro, quem sabe você conserta. Eu fico olhando, gente, foi algo totalmente sobrenatural, não teve nada a ver comigo, Deus me atraiu. Deus, cada um aqui tem uma história, mas o fato é que foi Deus que te chamou. Quando eu penso nisso, eu me emociono. Toda vez que eu conto meu testemunho, eu choro. Saber que eu estava perdido. E eu, algumas poucas vezes, mas eu passei perto da morte. E eu posso pensar que se eu tivesse partido sem Deus, onde que eu estaria hoje? Meu Deus do céu. Estaria no inferno. Mas o Senhor, a gente vai olhando para trás e começa a perceber que mesmo antes, Deus já estava me guardando. Porque um dia Ele tinha colocado o dedo sobre mim. Sobre a sua vida. É muito amor. É muito precioso isso. Não foi algo, você não é fruto de uma sorte. Ah, vamos ver quem vai nascer, vamos ver quem vai escolher, joga para cima. Não! Você vai perceber hoje que a sua vida foi planejada. O Salmo 139 diz que o Senhor escreveu cada um dos nossos dias. Quando nenhum deles havia ainda. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, diz a Bíblia, eu te conheci. E escrevi cada um dos seus dias. Uau! Alguém fala, pastor, mas se Deus escreveu meus dias, Ele não estava num dia bom. Já me fizeram essa pergunta. Mas é porque, às vezes, nós somos tão arrogantes e insistimos em viver a nossa história e não a que Ele escreveu para nós. A dele é boa, perfeita e agradável. E por muitos anos você viveu a sua. Mas chegou um dia que Deus falou, acabou, agora você vai passar para cá. E Deus te escolheu. Isso é maravilhoso. Pastor, será que Ele não escolheu? Às vezes as pessoas vêm chorando, será que Deus não escolheu meu pai? Será que Deus não escolheu minha mãe? Eu falo, filho, só de você estar chorando pelo seu pai e pela sua mãe, já é uma prova da escolha de Deus. Só de você estar incomodado de orar por alguém, é Deus que está te incomodando. Porque é Deus que está querendo trazer os outros. E nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. E lembra disso, a história só termina quando Deus fala, acabou. Ele é o alfa e o ômega. Ele é que diz, começou a história. Naquele dia, mas é só Ele que vai dizer, acabou. Não fique pensando que há alguém duro demais que Deus não possa salvar. Deus é especialista em derrubar Paulo do cavalo. Em pegar gente que mata crente e fazer dele apóstolo. Aleluia. Eu creio, Deus nos chamou. E isso é muito poderoso. Isso é muito precioso. Essa é uma verdade que você não tem que ficar debatendo ela. A verdade é que você não pode mais se afastar dele. Porque você agora foi cativado por esse amor. Nós somos atraídos por Ele. Quem somos nós para discutir com Deus as suas decisões? Uma vez que é Deus que me salva, eu não posso mais perder essa salvação. Porque não fui eu que escolhi, foi Ele. A Bíblia diz que ninguém, presta atenção, poderá nos separar do amor de Deus. A Bíblia diz que ninguém nos arrebata da sua mão. Essa palavra no original, ninguém, significa nenhuma criatura que existe. Ou seja, não tem demônio, não tem homem, não tem ninguém que tira você da mão de Deus. Alguém pode dizer, mas eu mesmo posso me tirar. Ninguém, inclui você. Vou te falar uma coisa, você pode até ficar me olhando, mas se você for escolhido, nem que você queira, você vai para o inferno. Quantos foram escolhidos por Deus aqui hoje? Aleluia, aleluia, isso é maravilhoso. Você não vai querer ir, mas você não vai mesmo. Eu lembro quando eu era novo convertido, o diabo ficava me atormentando. Talvez está atormentando você também.
Às vezes eu tinha aquelas perturbações, aqueles ataques terríveis na mente, eu não sabia lidar com aquilo. E às vezes eu via ali o irmãozinho, simples, balançando o pezinho com chinela havaiana, lá orando em paz. Eu falava, gente, ele é salvo, será que eu sou mesmo? Eu ficava naquela crise, meu Deus, será que eu sou salvo? Será que eu não sou? E se eu não for? Talvez você fique pensando nisso, é novo convertido. Amado, só essa crise já mostra que você é. Que você quer a Deus, porque Deus te quis. E uma vez que Ele te quis, ninguém vai tocar na sua vida mais. Ninguém vai te tirar disso. Isso é tão maravilhoso, irmão. Diga graças a Deus. Levanta sua mão e fala, eu sou escolhido de Deus. Meu Deus do céu. O Senhor me escolheu. Como é que pode um negócio desse? Quando eu fico pensando nisso, eu falo, Jesus, como é que pode? Como é que o Senhor escolhe um sujeito como eu? Como que Deus escolhe alguém como você? É muito amor. É muito precioso isso. Essa verdade é muito poderosa. Tudo que Deus faz é eterno. Uma vez que Ele te salvou, salvou para sempre. Não fique preso em debates teológicos a respeito dessa verdade. Apenas veja o quanto que você é amado, ao ponto de ter sido escolhido. E a Bíblia diz que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Ou seja, Ele nos escolheu antes de criar, antes de nos criar, de acordo com a sua infinita antevisão. Essa expressão, preste atenção, antes da fundação do mundo, indica que o universo todinho, pasme no que eu vou te falar agora, presta muita atenção no que eu vou te falar, você tem que ter fé para acreditar no que eu vou te contar. Essa expressão, antes da fundação do mundo, indica que o universo foi estabelecido por causa do homem. Quando vai chegar uma criança, você casou, vai ter o primeiro filho. O que acontece com a casa? Uma transformação, não é? Você arruma o quarto, o bercinho, o enxoval. Se você mora num sobrado, você vai pôr telinha. Tem que comprar aqueles negócios para tampar a tomada. Toda a casa agora é em função de quem vai chegar. O reizinho, a rainha vai chegar, né? Todo mundo agora está em função dela. Se nós fazemos isso, é difícil acreditar. Sabe que a Bíblia está dizendo algo que a gente fala, meu Deus, que coisa. Que o fato de Deus ter nos escolhido antes da fundação do mundo, significa que depois Ele criou o universo inteiro, por causa de mim e de você. Para nós. A minha filha está fazendo seminário, essa semana ela fez prova do grande mestre, pastor Rigonato, da aula de Apocalipse. E ela estava lá em casa estudando, tirando dúvidas comigo. Pai, como é que é isso, como é que é aquilo? E depois do milênio, a grande tribulação, e o milênio, e a eternidade, a nova Jerusalém, os 3 tribunais, a ceifa, a vindima. E eu comecei a contar para ela como que vai funcionar as coisas. Como é que vai ser o governo, e o corpo glorificado. E os vencedores governando com o corpo glorificado na terra, no reino do Cristo milenário, e depois a nova cidade, os novos céus e a nova terra pela eternidade. Ela foi ficando assim, ela falou, nossa pai. Eu falei, você está começando a entender que quando você converteu, você só não trocou de religião não, você entrou por um caminho eterno, que olhos nunca viram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Minha filha, eu falei para ela, nós vamos governar o universo, porque o universo foi feito para nós, e nós nem imaginamos ainda o que virá. Eu vi que os olhos dela brilhou, porque eu falei, isso é amor de Deus. Você prepara um quartinho de bebê, seu pai preparou o universo para você. É muito amor. Eu falei, o que você achou que a gente ia ficar fazendo lá? Ela falou, descansa. Eu falei, nós não vamos cansar mais. Nós não vamos nem dormir mais, não precisa.
Ele será a nossa luz. Meu Deus, irmãos, quando o diabo ficar querendo te prender nos seus pequenos sofrimentos, lembra da eternidade que está diante de você. Você foi escolhido para viver eternamente com Cristo. E a casa que o Senhor preparou para nós é algo fantástico, maravilhoso, que nós nem aí imaginamos. Eu acho que a gente olha para o céu, né? Para as galáxias, tão complexa, tão incrível. E a gente fica olhando e fica extasiado quando você vai lá para o Mato Grosso, na fazenda, de julho agora, né? De férias. Não tem luz nenhuma, e você olha para aquele céu estrelado, forrado de estrelas, coisa mais linda do mundo. Você fica assim extasiado. Eu acho que é a criança que chega no quarto, chegou no mundo, chegou no quarto, ela fica olhando aquilo tudo, ela não entende nada, mas é tudo dela. Eu acho que somos nós diante do céu. A gente olha, e eu gosto disso, eu gosto de observar. Um dia eu estava na fazenda, eu comecei a ver uma tempestade de raios, trovões, e pá! E o povo fica com medo, eu fico falando, gente do céu, papai que fez para mim. E um dia eu vou tomar conta desse negócio com ele. Isso é tão maravilhoso. Você deveria meditar nisso, porque isso é o amor de Deus para você. Hoje eu estou aqui para te contar do amor de Deus de uma outra maneira, de uma dimensão impressionante que poucas vezes você para pensar. Não é coisa de louco não, eu estou bem. Porque parece, né? Se alguém não está inteirado com a Bíblia, eles entram aqui hoje, talvez você está nos visitando e fala, meu Deus do céu, eu estou no meio de uma cambada de doido. A Bíblia diz que as coisas de Deus, né? A cruz é loucura mesmo, para quem se perde. A Bíblia fala que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para ser santo. Preste atenção nisso, para sermos santos. Irrepreensível perante Ele em amor. Tem gente que acha que santidade é ausência de pecado. É um conceito natural. De acordo com esse conceito, alguém é santo se não pecar. Mas isso está errado. Isso é pobre. Santidade não é ausência de pecado. Nem é necessariamente ser alguém perfeito, que só faz tudo certinho. Santidade significa muito mais do que isso. Presta atenção. Significa ser separado para Deus, significa ser diferente, distinto de tudo que é comum. A Bíblia diz que Deus te escolheu para ser santo. Sabe o que significa isso? Que Deus te colocou numa classe da criação, que é diferente de tudo que é comum. A Bíblia fala que Deus é santo. Ser santo significa ser separado. Separado, e quando a Bíblia fala que Deus é santo, vamos pensar, nós temos aqui vários quadrados aqui no chão. Então você tem aqui o reino animal, o reino vegetal, você tem os reinos, as diferentes instâncias da criação, ok? Mas a Bíblia fala que Deus é santo, ou seja, Deus está separado de todas as classes da criação. Não há nada que se compare com a grandeza de Deus, por isso que Ele é 3 vezes santo. Mas a Bíblia diz que Ele escolheu você para ser santo. Sabe o que isso significa? Para ser santo nele, ou seja, Ele te separou de todas as outras classes fantásticas da criação, para pertencer à classe exclusiva dele. Não, diga amém. Você não entendeu? Você ainda fica achando, e tem gente que ainda que fica, eu tenho baixa autoestima. A sua classe, você foi colocado numa classe que os homens que não conhecem a Deus não estão nela. É fora da raça humana caída. Porque é em Cristo. Ser santo, portanto, é muito mais. Você vê, homem caído tem essas coisas, eu sou igual o pastor Luiz, ó.
Eu tenho problema aqui de não ficar no meizinho também. Mas a Bíblia fala que nós fomos escolhidos para ser santo, ou seja, fomos colocados numa classe especial, onde Ele está distinto de todas as coisas. A santidade é a sua natureza, e a maneira de Deus nos fazer santo é colocar-se a si mesmo dentro de nós, para que todo o nosso ser seja permeado e cheio com a natureza santa de Deus. Para nós, os escolhidos de Deus, ser santo é participar da natureza divina. E ter todo o nosso ser permeado do próprio Deus. Olha o que diz a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Você vê como é que é, irmãos? Está acabando o culto, eu não saí da primeira bênção. Provavelmente não vou dar conta de falar as outras. Mas não tem problema, é muita bênção. Eu não sei, talvez você não está entendendo. Põe, como diz o pastor Luiz, guarda no seu freezer espiritual. Mas eu tô eletrificado aqui no púlpito. Que eu vou falando disso, eu fico pensando nessa grandeza, né, maravilhosa. 2 Pedro 1,4 diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, antes de tudo, nós não fomos escolhidos simplesmente para sermos salvos ou perdoados ou para ser felizes, mas muito mais do que isso, nós fomos escolhidos para sermos santos e termos a mesma natureza de Deus, a mesma vida com que Deus vive, agora está dentro de nós. Você ainda não viu, a Bíblia diz que ainda está por se manifestar o que você é. A criação geme e aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O Salmo diz: sois deuses, com D minúsculo, sois deusinhos, sois todos filhos do Altíssimo. E um dia nós haveremos de manifestar o que está dentro de você. Um dia, quando você nasceu de novo, porque Deus já tinha te escolhido, Ele colocou a natureza dele dentro de você, e ela está tomando todo o seu ser, e vai chegar um dia que ela vai se manifestar plenamente, e você receberá um corpo glorificado, e você irá manifestar aquilo que de fato você é. Hoje, a Bíblia diz que nós vemos como por um espelho, uma coisa um pouco embaçada, mas naquele dia nós veremos plenamente. Eu estou aqui para te contar, porque às vezes você achou que no dia que você converteu, você apenas passou para a religião dos crentes. É assim que o povo antigo fala: passei para ser crente. Era católico, era espírita, agora passei para ser crente. Não, você não passou para ser crente, não. Você passou para a eternidade com a natureza de Deus, que vai se manifestar plenamente, e que é muito mais do que não ter pecado na sua vida. É a própria vida de Deus dentro de você. Você pode pensar: pastor, mas o que isso tem a ver comigo, para mim hoje? Tudo. Porque se essa vida está dentro de mim, eu tenho todas as coisas já. Estão aqui. Isso é o amor de Deus. Nunca mais pense que você... Olha para cá, deixa eu dizer algo verdadeiro para você. Nunca mais pense que você é apenas mais um. O meu desejo hoje é que você perceba o quanto você é especial. Meu Deus do céu. Nunca mais fique lá no seu quarto lamentando e lambendo feridas de que não é ninguém, de que ninguém me entende. Não, você não é mais um, não. Você pertence à classe mais superior que possa existir, a de Deus. É incrível como que o homem pode entender isso. E a Bíblia fala que não apenas fomos chamados para ser santo, mas fomos chamados para ser santo e irrepreensível, sem mácula. Você sabe o que é mácula? É uma partícula estranha numa joia preciosa. Fala que Deus te chamou para ser santo, na classe dele, e sem mácula.
sem nenhuma mistura, sem nenhuma rusga, ruguinha, nada. Ele está limpando você com a palavra. E vai chegar um ponto que você, diz a Bíblia, será tal qual ele é. Eu fico pensando na eternidade depois do milênio, onde todos os crentes de todas as épocas, com o corpo glorificado, sem demônio, sem inferno, tudo resolvido, viveremos eternamente com ele, numa comunidade onde todos são tal qual ele é, da mesma natureza, e irrepreensível, sem mácula. Nós não podemos imaginar a glória que será viver eternamente com Deus. Isso deveria trazer paz no seu coração, isso deveria trazer consolo, isso deveria te fazer perceber o caminho que você está andando. A nossa fé não é absurda. Um pouquinho que eu te mostrei naquele filme mostra a grandeza da criação, mas o que está por vir ainda é muito superior. Isso deveria te fazer desejar o céu. Eu fico vendo essas coisas, eu clamo Maranata. Mas ainda hoje, diante de Deus, quando a Bíblia fala que o Senhor nos escolheu para sermos irrepreensíveis perante Ele, sabe o que significa essa palavra perante Ele, pastora Valéria? Que é segundo o padrão dele e não do homem. Ele te escolheu para ser irrepreensível. E irrepreensível não é aos olhos do seu pai, não. Não é aos olhos do homem mais correto da terra, não. É do padrão de Deus. Pastor, mas então eu estou frito, porque eu não sou. Ei, eu tenho uma verdade para te contar. A Bíblia diz que Cristo, que é Deus, se fez homem, perfeito, e cumpriu todas as condições. Morreu no nosso lugar, para nos vestir dele. Hoje, quando Deus olha para mim, para você, Ele fala, é o meu filho, que eu escolhi, perfeito, com a minha natureza, da minha estirpe, irrepreensível, porque Cristo está sobre a sua vida. Pastor, que implicação que tem isso? A implicação é que você pode chegar em paz, saber que está tudo certo, que Deus não está zangado com você, que você pode se achegar com ousadia na presença dEle, você pode chamar Ele de papaizinho, e saber que você pode desfrutar de tudo que isso significa, que as suas orações serão respondidas, porque você é irrepreensível aos olhos de Deus. E Deus tem prazer na sua vida. Não, aplauda o Senhor, irmão. Essa é uma notícia poderosa demais. Isso é maravilhoso demais. Essa é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Ele fez isso em amor. Em amor. Nós somos santos e sem mácula perante Ele em amor. Esse amor se refere com o qual Deus nos ama. Deus ama os seus escolhidos, e o qual os seus escolhidos o amam. É nesse amor que os escolhidos de Deus se tornam santos e irrepreensíveis perante Ele. Tudo isso, a Bíblia está deixando claro, em amor. Não é em outra coisa. É em amor. Mas olha para cá, eu vou encerrar, vou só citar os outros dois. A Bíblia diz que não apenas no verso 5, sobe o versículo aí para mim, irmão. Predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. A Bíblia não diz apenas, olha para cá, que Deus te escolheu antes da fundação do mundo, preparou todas as coisas para você, te colocou na sua natureza, mas Ele fez isso em amor, para quê? Te predestinou para ser filho. Não apenas escolhido, mas escolhido para ser filho. Isso amplia, que é a segunda bênção, isso amplia ainda mais. Que tudo que Ele fez antes da fundação do mundo, foi para te fazer filho. Predestinar significa marcar de antemão. Ele fez isso, porque uma vez que você nasce de novo, você tem a natureza de Deus. Mas o ser filho, é que Ele está dizendo o seguinte, não apenas eu quis salvar o homem, e colocar ele nessa posição
separada, mas eu quero que ele seja meu filho. Ele não nos separou para sermos seus servos simplesmente. Ele nos separou para ser filho. Ser filho significa parecer com o Pai. Sei que muitos irmãos são salvos, mas ainda não se parecem com Jesus. Mas o Senhor está trabalhando na sua vida. Ser filho significa que você tem uma herança. Significa que mais cedo ou mais tarde você vai se parecer com o seu pai. Significa que você tem acesso ao seu pai e ao colo dele. Significa uma relação que não é de patrão e empregado, mas é de amor. E a Bíblia diz que ele fez isso segundo o seu prazer, o beneplácito da sua vontade. Porque para Deus, você é um filho que ele tem prazer. Não é um filho de qualquer maneira. A escolha de Deus na sua vida é porque ele te ama e ele tem prazer em você. Ele olha para você e se agrada. Tem prazer em estar com você. Eu tenho filhos, né? Os mais velhos acabam às vezes vai se afastando, ainda tem um caçula lá. E é tão bom, às vezes ele está lá correndo, brincando, o pai sente aquele desejo. Vem cá, meu filho, deixa o papai te abraçar. A gente tem prazer no menino. Porque é do pai, é do coração. A Bíblia diz que Deus tem prazer em você. Ele gosta de estar com você. Ele te escolheu porque Ele ama e se agrada e tem esse prazer, é o que a Bíblia diz. E isso tudo é a prova do amor de Deus. E a Bíblia fala que, no verso 6, que a graça de Deus nos fez agradável a Ele. Queria chamar aqui a equipe de louvor e os irmãos para prepararem para servir a ceia. A Bíblia fala que nós, no amado, desfrutamos do favor de Deus. Essa palavra usada aqui por Paulo é a mesma que está lá em Lucas capítulo 1, verso 28, que diz que Maria foi favorecida, porque ela estava carregando o Filho de Deus, o amado. Nós o carregamos para sempre. Ela foi apenas por 9 meses. Essa palavra favorecida é altamente favorecida. Nós temos a oportunidade nesses dias, nós temos todas estas verdades. Aquele que é o Filho amado de Deus, um dia teve que na cruz dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Ele fez isso por nós, para que nós pudéssemos ler na Bíblia Deus dizendo: agora nunca mais eu tenho que te desamparar, porque eu já fiz isso no meu filho. Nunca mais eu tenho que te deixar. Nunca mais eu tenho que virar o rosto, porque tudo já foi feito na cruz por amor de nós. Hoje eu quero te convidar a ficar de pé. E te fazer essa pergunta: será que somos capazes de ouvir uma voz do céu hoje, depois de tudo que nós ouvimos, nos dizendo que nós somos amados de Deus? Essa voz está clamando, é a voz do Espírito. Nós somos amados de Deus, tão amados quanto Ele é. Tudo que Deus fez, Ele fez por mim e por você. Gostaria que você por um momento fechasse os seus olhos. Não converse agora. Eu gostaria que apenas você exercitasse a sua fé, para perceber que você não é fruto do acaso. Talvez há pessoas aqui nessa manhã que foram resultado às vezes de uma noite irresponsável de 2 jovens no carnaval, e a sua mãe engravidou e talvez nem nunca mais viu seu pai, e você carrega essa mentira do diabo dizendo que você não é importante porque sua mãe nem planejou isso.
foi fruto de pecado, foi numa noite de pecado, seu pai nem nunca te conheceu. Mas Deus está aqui para te dizer hoje, que a despeito do pecado do seu pai e da sua mãe, você está aqui hoje, porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo. E mesmo tendo vindo desta maneira, Deus planejou para mudar a sua sorte e te fazer uma filha escolhida, e te santificou para ser da natureza dele, e te fez irrepreensível nele aos seus olhos. Filha amada, Ele preparou todas as coisas para você. Esse é o amor de Deus por nós. Eu não sei a situação que você está vivendo, eu não sei a situação que você vê ao mundo, ou que você viveu até conhecer a Jesus, ou que você está aqui hoje nos visitando. Mas eu sei que o Senhor quer mostrar o seu amor por nós. E se todas essas verdades tão grandes, tão poderosas a nosso respeito, são colocadas aqui hoje pelo amor de Deus, você não precisa ter medo das pequenas coisas que você está passando na terra. Porque um Deus que te amou desse tanto, não vai te negar nada das pequenas coisas dessa terra. Não vai negar te tirar desse vale. No mundo, nós temos aflições, mas também temos um Pai. E Ele está em nós, e também está vindo nos buscar. E muito em breve nós vamos para casa, e todas as coisas serão diferentes. Mas hoje você precisa ter a certeza de que ainda que uma mãe que amamenta o seu filho pudesse cometer a atrocidade de abandonar essa criança, Ele nunca te deixará. Jamais te deixarei, nunca te abandonarei, porque você foi escolhido, você foi eleito para ser meu filho, diz o Senhor. Pai, eu oro nessa manhã pela revelação do seu amor, revelação do seu amor por nós como igreja. O Senhor nos separou para ser sem mácula. O Senhor nos colocou na classe da sua criação, nos chamou filho e preparou todas as coisas para nós. Podemos nos achegar com amor, com ousadia, podemos ter paz, sabendo que há alguém que pensou a nossa vida. Nós não somos frutos do acaso, tudo foi programado antes de todas as coisas, e a nossa vida está escondida em Ti. Por isso, a despeito de toda dor, de todo sofrimento que possamos estar passando nesse momento, a Tua palavra diz em Romanos: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória por vir, a ser revelada a nós, os Teus filhos, que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Que hoje, ao tomarmos da ceia, comermos do pão e bebermos do vinho, possamos nos lembrar que ao comer do Teu corpo e beber do Teu sangue, somos Teus filhos eleitos, temos a Sua natureza, e seremos tal qual o Senhor é, no nome de Jesus. Enquanto nós cantamos essa música, os irmãos podem servir o pão e o vinho. Se você é batizado, está em comunhão com a igreja, você pode ceiar. Os demais podem se assentar.